Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do treinamento. Ontem o dia foi muito bacana e hoje vai ser também. A gente vai trazer muita coisa aí de como o marketing interfere nas finanças e como você pode solucionar esses pontos, tudo com um exemplo prático para te ajudar. Então, Alessandro, conta pra gente daquele cliente que você começou comigo, que parecia que tinha um problema financeiro ou nas finanças, mas na verdade ele estava com um problema em marketing. Muitos empresários contratam a consultoria financeira achando que o problema está justamente nas finanças. Tá? Mas muitas vezes não. Esse problema ele pode estar na área de marketing, na publicidade, na área de tributação, na área de RH, né? E essa situação específica foi um cliente na região oeste de Barreiras e ela tinha um excelente ponto, um excelente produto, mas o cliente não sabia que ela existia. E aí nós, através desse trabalho de controles financeiros, começamos a organizar todo o processo, separar o que é pessoal do que é empresa, documentar todas as informações da empresa através dos controles. Nós chegamos no demonstrativo de resultado. Esse relatório é um relatório que demonstra como se fosse um raio-x da sua empresa. Então a gente começa a perceber a sua empresa em todos os aspectos. E nós percebemos que ela não investia em publicidade e em marketing. Então é o que nós falamos, quando a empresa tem uma boa localização, tem um bom produto, tem um bom preço, se o cliente não sabe... Não adianta de nada, né? Exatamente, né? Então assim, por isso que dizem que a propaganda, o marketing é a alma do negócio. E quando a empresa passou a investir em marketing, o cenário mudou? Imediatamente, assim, o crescimento foi... assim, extraordinário a partir do mês seguinte que ela começou a fazer trabalho nessa área de divulgação, de marketing, de publicidade. O mês seguinte o faturamento já aumentou significativamente. Então assim, nós começamos a perceber através dos relatórios financeiros, do demonstrativo de resultado, qual era realmente o problema dessa empresa. Como é que nós vamos fazer para elaborar esse demonstrativo de resultado? Primeiro, ele é um demonstrativo mensal. Se eu sei qual é as minhas vendas a prazo e as minhas vendas à vista, eu vou ter o faturamento da minha empresa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Laira, é a gente separar quais são os gastos fixos e variáveis do nosso negócio. Com essas informações nós vamos encontrar nossa margem de contribuição e nós vamos encontrar o resultado do nosso negócio. Então, pessoal, vamos ver como é simples fazer um demonstrativo de resultado. Eu tenho o meu faturamento, total das minhas vendas à vista e total das minhas vendas a prazo, ok? Pronto. Eu preciso, no segundo momento, separar os meus gastos fixos dos meus gastos variáveis. Quais seriam os gastos fixos? São aqueles gastos rotineiros que, independente de faturar, de vender, de produzir, eu vou ter esses gastos. E quais seriam os gastos variáveis, Alessandro? Os gastos variáveis são aqueles que vão variar de acordo com o faturamento, de acordo com a produção. Ou seja, só vai existir se houver faturamento, se houver produção. Eu já tenho essas informações, com o meu faturamento, separando meus gastos fixos dos meus gastos variáveis, eu vou encontrar a margem de contribuição, que é a diferença entre o faturamento e meus gastos variáveis, e vou encontrar também a minha lucratividade, para saber se o negócio está dando lucro ou se está dando prejuízo. Gente, isso que a Alessandra falou da lucratividade, que ele chegou no resultado do DRE, ele é muito importante para o marketing, porque isso vai te ajudar a definir as metas de vendas. Se você está com um resultado baixo, se não está suficiente, você vai ter que aumentar o seu resultado, você vai criar estratégias para aumentar o número de clientes, para conseguir que seus clientes consumam mais. Então você vai precisar analisar. É importante dizer que marketing não é só publicidade e propaganda. Marketing é mais que isso, é estratégia. Você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer o seu mercado, né? Isso tudo é estratégia. E se alguma coisa não está bem, principalmente nas finanças, é porque está faltando algum pontinho aí da estratégia e você tem que buscar isso para poder alcançar seu resultado. Então, Alessandro, com o DRE em mãos, fica fácil você perceber o que a sua empresa precisa, né? Qual é o objetivo que ela precisa buscar. E diante desse objetivo, você vai traçar metas. A meta é diferente do objetivo porque ela tem um prazo e ela tem valores, né? Você vai botar ali o que você quer aumentar, o percentual, vai ter valores, né, para alcançar o seu objetivo. Então, assim, é importante você ter metas a depender da situação da empresa, a depender do resultado do DRE, mas para buscar mais clientes, para aumentar as vendas, né? E aí você vai, claro, analisar o seu cenário passado. Pegar a base do que foi no passado, não dá pra você chegar assim, eu vendi esse mês 10 mil, vou botar no mês que vem 20 mil, né? Uma coisa assim, aumentar 100%, porque fica algo impossível, né? Aí você vai analisar, poxa, eu vendi 10 mil, eu venho há um ano vendendo 10 mil, é viável aumentar 10%? É viável aumentar 20%? O que é que eu posso fazer para isso?
O que eu vou criar aí de plano de ação, de tarefas para alcançar isso? E aí, se você vai aumentar 10%, né, que nesse caso seria 1.000, você deve dividir isso por semanas e por dias também, para você saber quanto que você precisa vender por dia para alcançar esse resultado. Porque se você teve uma semana fraca, teve um dia fraco, você vai ter que buscar no dia seguinte, na semana seguinte, a recuperação desses números para alcançar a sua meta. Então é importante que você pense no passado, analise essa base de informação que você tem, para você não criar algo frustrante, algo impossível de ser alcançado. E aí você vai fazendo a sua meta também gradativa, você coloca ali o que é possível no próximo mês, né? Você vai listar tarefas, ações que você vai fazer, você pode usar, por exemplo, o marketing digital, né? Algo que a gente vai detalhar mais daqui a pouco, mas para te ajudar nisso, então você vai criar suas tarefas, seu plano de ação e vai acompanhar. Poxa, essa semana eu cheguei no resultado, ok, tô bem, sobrou até um pouquinho para a semana seguinte. Poxa, essa semana teve feriado, foi ruim o movimento, não deu, tenho que recuperar na outra semana. Então, quando você traça a meta, fica fácil de você acompanhar e você tem ali um balizador para saber se você está no caminho certo, se você vai chegar no final do mês com resultado ou não. A meta faz parte do planejamento e precisa também ser feito um planejamento na área financeira. O tripé do financeiro é justamente o controle, que são os controles que nós já falamos aqui, os controles básicos e gerenciais, o planejamento e a análise das informações. Esse é o tripé do financeiro. Como é que nós vamos fazer? Qual a nossa sugestão para criar metas, elaborar números? Vai ser no achômetro, no achismo? Não. Como é que as empresas, principalmente as grandes empresas, trabalham para estabelecer as suas metas? Existe um indicador no financeiro que serve justamente para isso, que chama-se ponto de equilíbrio. O que significa esse ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é aquele valor, aquele faturamento que a empresa precisa ter para empatar o jogo, ou seja, nem perder e nem ganhar. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quem é que joga para empatar? Nós jogamos para ganhar, mas a gente precisa saber o menor número, aquele valor de faturamento que a gente empata, para que a gente consiga faturar um plus a mais. Lembrem-se também que nesse faturamento, para que a gente saiba o resultado do nosso negócio, tem que estar embutido o Prolabore, que muitos empresários esquecem de contabilizar essa informação. Pois é, Alessandro, isso dos indicadores é muito importante, né? Você definir, você saber o seu ponto de equilíbrio. E aí eu me lembrei de um cliente, né, que ele vendia muito, tinha assim um ótimo trabalho de marketing, um ótimo trabalho nas redes sociais, vendia bastante, faturava bem, mas no final ele não estava tendo lucro. E esse era um caso de um cliente, na verdade, que teve um erro aí que muita gente comete, que é na formação de preço. Diga aí, Alessandro, se esse não é um gargalo, principalmente do pequeno empreendedor, a formação de preço de venda? Hoje, infelizmente, a maioria das micro e pequenas empresas não fazem esse trabalho de formação de preço. Se nós formos analisar, a maioria das micro e pequenas empresas utilizam preço de venda baseado na concorrência. Verdade. E uma coisa que eu sempre digo, Laira, o meu custo é diferente do seu custo. Nós podemos ter alguns custos em comum, como por exemplo, comprar na mão do mesmo fornecedor, mas o Prolabore é diferente, a tributação é diferente, existem outros gastos que vão influenciar diretamente no preço de custo do produto que na maioria dos casos não vão ser, mesmo que a gente tenha a mesma atividade econômica, a gente não vai ter todos os gastos, todos os custos iguais. Então o primeiro passo para se estabelecer o preço de venda corretamente é separar o que é gasto fixo do que é gasto variável, que nós inclusive já falamos disso anteriormente. Então quando a gente separa o que é gasto fixo do que é gasto variável, quando eu sei o percentual do gasto variável da minha empresa, quando eu sei os valores dos gastos fixos da minha empresa, fica fácil estabelecer o preço de venda. Então é fundamental que o empresário conheça os custos fixos e variáveis para que consiga estabelecer o preço de venda correto. Afinal de contas, o custo do seu concorrente, mesmo que seja do mesmo segmento, pode ser totalmente diferente do seu custo. Para também você não ficar aí trabalhando, vendendo e não ter lucro nenhum, né? Não adianta, né? Exatamente isso que acontece em muitos casos, ok? Vale ressaltar a importância de se estabelecer o preço de venda dos nossos produtos de uma forma correta e não baseando-se apenas na concorrência. Eu já vi muitas empresas quebrarem porque vendem os seus produtos de acordo com o preço do concorrente
E o custo do seu concorrente ele é sempre diferente do seu custo. Podem até ter custos idênticos, mas não todos. Imaginem um mercadinho, um vizinho do outro. Tá? Um mercadinho tem 3 funcionários, o outro tem 4 funcionários. Então a gente já começa a perceber que os gastos são diferentes. A tributação, um fatura um pouco a mais do que o outro. A depender da forma de tributação, vai influenciar diretamente nos gastos. Então todos esses gastos fixos e variáveis, eles vão influenciar diretamente no preço de produto, do preço de venda do seu produto, do seu serviço. E um ponto importante da formação, que está totalmente ligada ao marketing, é a questão da promoção, do desconto, que é algo que é uma prática, né, muito usada, interessante de ser utilizada para você aumentar vendas, para você em alguns momentos aumentar o seu faturamento. Mas se você não sabe ali até onde você pode ir, você não conhece a sua margem, você pode estar entrando ali no custo até e não está tendo resultado. Então não adianta fazer uma promoção, né, a famosa Black Friday muitas vezes, que você está ali queimando preço e está ficando sem lucro, né? Perfeito, vendendo e não tendo resultado. Exatamente. Se a gente for pensar aí na parte de divulgação, se você for pensar em revista, em outdoor, rádio, TV, é tudo praticamente inviável, né, para pequena empresa. Tá gravando? Oh, espera aí, não estou pronta. Já o marketing digital, ele trouxe várias possibilidades, acaba desenvolver um pouquinho isso. Aí eu podia dizer assim, inclusive o marketing digital é muito é muito bom para as finanças, porque a maioria das coisas é sem custo, é sem investimento, né? Você usa um WhatsApp, divulga, em vez de fazer um panfleto que você imprime, tem que ter alguém para distribuir, que tem um custo alto, você faz um panfleto digital e manda para os seus grupos, você tem 1000 contatos e você mandou para 1000 pessoas ali sem custo. Então o marketing digital tem tudo a ver ali com as finanças, porque ele traz aí essa vantagem de, na maioria, ser gratuito, redução, né? Redução dos gastos. Eu sou da época do classificado do jornal. E um ponto importante que eu queria ressaltar em relação ao marketing é que nós estamos vivendo hoje um ótimo cenário para os pequenos empresas, para os pequenos negócios, que é a questão do marketing digital. O marketing digital ele trouxe muitas possibilidades, inclusive possibilidades gratuitas, sem investimento nenhum, de você aparecer, de você mostrar o seu trabalho, de você divulgar a sua empresa. Se a gente fosse pensar aí no marketing tradicional, fosse pensar aí em revista, anúncio, rádio, TV, tudo isso era inviável para o pequeno negócio, né? Ficava muito caro e você nem conseguia mensurar o resultado. Se a gente for pensar hoje no marketing digital, você pode ter um Instagram, divulgar foto, vídeo, né? Várias imagens. O próprio WhatsApp, que é uma ferramenta que está dando muito resultado para as empresas, então você faz um panfleto digital, né, uma imagem digital, um card, você distribui isso em grupos, às vezes você tem 1000 pessoas, faz lista de transmissão e divulga a sua empresa rapidamente, consegue às vezes, né, um bom resultado, sem ter custo, né? E isso também é uma vantagem que está totalmente ligada ao financeiro, porque você tem uma redução aí de investimento, mas tem um aumento de resultado, um aumento no seu faturamento, mais pessoas ficam sabendo da sua empresa. Às vezes você faz um negócio que você, divulgando na internet, você atinge pessoas de outros estados, vende para fora, né? E aí alcança muito mais sem investir financeiramente ou gastando muito pouco, né? Então o marketing digital está num momento ótimo para as pequenas empresas, trouxe muita oportunidade. Eu tive um exemplo de uma empresa que nós fizemos uma consultoria, que ela estava investindo em panfletagem. E o custo da panfletagem não é assim tão barato a depender do porte da empresa. E pior ainda, não estava tendo nenhum resultado. As vendas não aumentaram com esse tipo de publicidade, esse tipo de divulgação. A partir do momento que eles começaram a investir em Instagram, as redes sociais, o WhatsApp, as vendas começaram a aumentar significativamente. Então é muito importante o empresário saber qual a ferramenta correta a ser utilizada nessa área de marketing e publicidade, que com certeza vai fazer a diferença no seu negócio. Então, eu também lembrei de um exemplo de uma cliente minha, que ela fazia um artesanato e começou a divulgar isso no Instagram e no WhatsApp, começou a vender bastante pelo WhatsApp. Ela chegou a vender aí de 10 a 15 mil por mês, só divulgando, começou a mandar para o Brasil todo. E ela estava tendo um resultado muito bom porque ela tinha um custo muito baixo, tanto fixo como variável, né? Perfeito. E aí ela pegou esse resultado, esse lucro que ela teve e resolveu investir numa loja virtual. E aí ela investiu, pagou um designer, fez a loja, um web designer, né? E aí investiu, botou tudo lá bonitinho e cadê as vendas? As vendas não aconteceram na loja virtual. Então, Laira, o que houve nesse caso? Então, existe uma grande diferença entre uma loja física e uma loja virtual. A física, você vai ter passantes, você vai ter ali a vitrine, pessoas vão entrar. Na virtual, não. Na verdade, a virtual, só se ela realmente conhecer o seu endereço, né? Como é que é o seu domínio, então lojatal.com.br, ela vai te achar. Ou então ela vai te achar através do Google ou das redes sociais.
Por isso que é muito importante você divulgar nas redes sociais, você levar, né? A rede social sim tem passante, tem um monte de gente lá olhando foto, né, interagindo, aí você vai divulgar a sua empresa e levar gente para a sua loja virtual. Da mesma forma o Google, a pessoa vai fazer uma busca, né? Então ela vai buscar uma palavra-chave, alguma coisa que ela quer encontrar, e aí ela vai achar a sua empresa. Você tem que fazer também um trabalho para você estar bem posicionado no Google para você vender digitalmente. Então assim, a loja virtual ela tem várias vantagens, ela é muito boa, ela tem custos fixos menores, né? Você não tem tanta necessidade de mão de obra, Perfeito. de aluguel, mas ela tem esse grande gargalo que é você levar a gente até lá. Então você tem até uma necessidade maior de investir em marketing, investir em anúncios e tudo mais. Perfeito. E para levar essas pessoas até a loja virtual, através das redes sociais. Isso. Instagram, Facebook, WhatsApp, Exatamente. não é isso? Exatamente. E o Google. E a loja virtual, ela tem, né? Ela tem essa vantagem de ter menos custo, né? Menos principalmente fixo, mas ela também tem outros pontos, né? E a gente não pode deixar de esquecer essas outras questões financeiras, né? Esses outros custos que precisam ser considerados, né? Perfeito. Assim, é uma possibilidade de aumentar muito o faturamento de uma empresa através de uma loja virtual. Tem muitas empresas, inclusive, alavancando o seu faturamento, uma outra buscando uma nova clientela que antes não tinha um novo canal de vendas, né? na sua estrutura física. Mas o empresário tem que tomar algumas precauções, como por exemplo, qual a logística, quem é que vai ficar responsável pela entrega do produto? Quem vai pagar por esse preço do frete? É o empresário ou é o cliente? Isso. Qual é a tributação? Muitas vezes esse produto vai para fora do estado, então você precisa analisar a tributação de outros estados, já vai precisar da assessoria de uma contabilidade para estar dando um apoio. Além da questão da logística, da tributação, nós precisamos preocupar também com relação a taxas, tarifas de cartão de crédito. Eu vejo muito empresário não fazer pesquisa das operadoras de cartão. E eu lhe pergunto, quando você vai comprar uma geladeira, quando você vai comprar um fogão, você não faz uma pesquisa de preço? Porque quando você vai buscar um banco, vai buscar uma bandeira de cartão, você também não faz uma pesquisa de taxas e tarifas. Senão só vai parte do seu lucro aí, né? Às vezes uma taxa de 7%, 8%. Exatamente. Fora o percentual que essas plataformas de loja virtual, elas também cobram. Quando você usa uma dessas plataformas alugadas, ela ainda cobra um percentual em cima das vendas. Perfeito, perfeito. Então, a nossa sugestão, a nossa dica é que pesquisem, né? Façam uma pesquisa de preço para buscar aquela melhor opção, aquela opção que vai reduzir os seus custos. Afinal de contas, essas taxas, essas tarifas podem fazer uma grande diferença para o resultado do seu negócio. E loja virtual, ela é um novo, às vezes é mais um canal de vendas, como você falou, ela pode ser o único, mas ela pode ser mais um canal de vendas, mas ela tem diferenças dos outros canais e você precisa analisar isso e inclusive investir em marketing para levar o cliente até lá. Exatamente. E um ponto importante para finalizar é a questão de você ter o seu banco de dados, ter o cadastro dos seus clientes. Então você está usando ali as redes sociais, divulgando bastante no Instagram, no WhatsApp, na sua própria loja virtual, você tem que ao máximo pegar esse contato do seu cliente. Você tem que ter nome, telefone, e-mail. Por quê? Porque as redes sociais elas mudam o tempo todo. Então às vezes, por exemplo, o Facebook já foi uma plataforma que dava muito resultado e hoje já não dá tanto. Hoje o Instagram que substituiu. Mas vão vir novas, vão vir outras ferramentas, as coisas vão mudar. E se você tem o cadastro do seu cliente, tem essa base de dados, você leva o seu cliente com você, o seu cliente é seu. Então você tem a loja virtual hoje e amanhã você muda de plataforma, você leva seu cadastro dos seus clientes. Então o cliente é a base do negócio, você precisa ter esse contato, ter esse cadastro para continuar a relação. Hoje você fidelizar um cliente sai muito menos custoso do que você conquistar um cliente novo. Exatamente. E a maioria das empresas, ela investe no cliente novo, em captar cliente novo, em promoção para cliente novo. E esquece do cliente que está na casa, acha que o cliente já está ali e ele vai ficar sempre. E às vezes você está perdendo ali dentro uma base boa, porque você está só olhando para o cliente que está fora. Então você tem que ter ações para trazer clientes novos, mas sim, a fidelização é fundamental e é mais barata, né? Perfeito, é isso aí. E aí, Lara, o que é que você achou aí do nosso encontro? Muito bom, muito bacana. Acho que finanças e marketing se complementam, né? E fazem a diferença em qualquer negócio. Foi muito legal estar aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui, escreva aqui. Não fique com dúvida. Bote aqui pra gente. Estamos aqui para lhe ajudar. Não deixem de baixar o e-book. Nós vamos disponibilizar agora para consolidar o conhecimento de vocês. Grande abraço e até a próxima. Obrigada. Acho que a Globo está perdendo dois.
Ah, tô. Eu acabei vendo que eu fiquei do lado errado, né? Do meu cabelo, mas tudo bem. Tá ruim esse lado? Tá não, tá ótimo. Ai, ai. Então. Peraí, calma. Olha aqui esse cabelo. Peraí, tá bom. Eu fiz essa trabalho com mulher, sabe? Mulher de cabelo, entendeu? Deixa eu colocar um pouquinho aqui, você encosta. Não foi. Esse negócio suga, viu? Eu estou fechando uma dupla depois desse treinamento. Tá mais, tá pior. Empolgado. Ah, eu gosto. E tem que tirar essa luz aí também, que tá gerando um reflexo aqui na minha careca. Ai, ai, ai. Aproveitar.